23 de junho de 2026, Bengaluru, Índia. Os chefes de 11 agências espaciais sentam-se à mesma mesa. Índia, China, Rússia, Brasil, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Emirados Árabes Unidos. 11 nações, quase metade da população mundial em uma sala, e eles estão falando sobre satélites. Pode parecer que agências espaciais se reúnem sempre, e isso realmente ocorre. Mas aqui está algo que não acontece todos os dias. Um desses países na mesa, o Irã, está sob sanções dos Estados Unidos em vigor. A lei americana é clara. Ninguém compartilha tecnologia com eles. E ainda assim, lá estavam eles, sentados dentro de uma estrutura que obtém imagens de satélite da constelação Gaogaofen da China, do Resource-Sat da Índia e do Canopus Sirius da Rússia. Dados compartilhados, sem troca de dólares, sem necessidade de autorização de Washington. Essa é a imagem que quero que você guarde na sua mente. Porque este vídeo é sobre uma pergunta. Quando os BRICS constroem algo no espaço, o que exatamente estão construindo aqui na Terra? Vamos entender o básico rápido. BRICS começou como um acrônimo econômico em 2001. Por anos, era basicamente só foto oficial. Mas entre 2022 e 2025, algo mudou. O bloco se expandiu para 11 membros e começou a construir alternativas físicas reais. Já analisamos essa mudança antes de considerar o novo Banco de Desenvolvimento, alternativa ao FMI. Mas agora, em junho de 2026, estamos vendo o nascimento de um programa espacial compartilhado. A Índia, como presidente rotativa, convocou essa cúpula em Bengaluru, sua capital científica. O nome oficial é ROSA, chefes de agências espaciais. O objetivo? Um conselho espacial permanente dos BRICS e uma rede compartilhada chamada RSSC, Constelação de Satélites de Sensoriamento Remoto. Então, o que exatamente é o RSS? Em vez de construir uma nova estação cara, eles fizeram algo mais inteligente. Eles criaram uma constelação virtual. Para entender isso, você precisa entender o custo de entrada. Construir uma rede global de satélites normalmente custa bilhões e leva décadas. Mas os BRICS encontraram um atalho. O Resource-Sat da Índia monitora o uso da Terra. O Gaofen da China fornece imagens de alta resolução de classe mundial. O Canopus da Rússia oferece observação da Terra em larga escala. Sozinhos eles são poderosos. Juntos eles formam um escudo virtual. Eles não estão lançando um novo satélite gigante. Eles estão conectando os satélites que já têm a um cérebro compartilhado. É uma solução de engenharia que cria uma infraestrutura digna de superpotência da noite para o dia, sem nenhum novo investimento de capital. E para os novos membros, isso é um divisor de águas. Pegue a Etiópia como exemplo. Eles não são apenas convidados à mesa. Addis Abeba abriga o Observatório Endoto, o único centro de pesquisa astronômica da África Oriental. Mas por anos, a Etiópia teve que depender de dados ocidentais, muitas vezes caros ou restritos, para prever secas. Em Bengaluru, a delegação etíope deixou claro que precisa do RSSC para gerenciar riscos de desastres e fome, sem as amarras políticas frequentemente associadas aos pacotes de ajuda ocidentais. No Brasil, a missão é a soberania sobre as florestas amazônicas. Enquanto ONGs ocidentais frequentemente usam dados de satélite para pressionar a política brasileira, o RSSC dá a Brasília um monitoramento independente por satélite, verificado por parceiros do BRICS e não por agências alinhadas a Washington. Na Indonésia, trata-se de sobrevivência no cinturão de fogo, usando imagens de alta frequência chinesas e russas para monitorar a atividade sísmica em tempo real. Mas o verdadeiro problema no sistema para Washington é o Irã. O RSSC oferece a Teherã acesso a dados de observação da Terra em alta resolução, apesar das sanções dos Estados Unidos que visavam bloqueá-los. O diretor-geral da Roscosmos da Rússia, Yuri Borisov, foi direto. Ele chamou isso de uma aliança tecnológica projetada para ser melhor do que agir sozinho. A China foi ainda mais longe, enquadrando explicitamente essa cooperação como uma alternativa às sanções unilaterais. Isso não é um deslize diplomático, é uma declaração de independência. Se esta análise ajudou a entender a ordem global em mudança, considere apoiar o Think BRICS. Curtir, compartilhar ou comentar já ajuda muito e é totalmente grátis.
Manter a independência analítica exige muito tempo e esforço. Se você aprecia nossa perspectiva, pode nos apoiar diretamente pelo Super Thanks ou me pagar um café. Esse apoio realmente ajuda a manter uma voz independente viva na mídia global, dia após dia, e nos permite entender esse novo mundo juntos. Muitos comentários ignoram este aspecto. Não é só uma história sobre satélites, é sobre construir uma infraestrutura paralela em escala civilizacional. Veja o padrão. Primeiro, o novo Banco de Desenvolvimento, uma alternativa ao FMI. Segundo, o projeto Ambridge, uma alternativa ao SWIFT para pagamentos. Terceiro, o RSSC, uma alternativa aos dados de satélite controlados pelo Ocidente. Cada parte reduz a influência do Ocidente. O BRICS está construindo um mundo onde imagens de satélite não exigem licença dos Estados Unidos, onde pagamentos não precisam do SWIFT e onde empréstimos para a infraestrutura não exigem as condicionalidades do FMI. Domínio por domínio, a autorização de Washington está sendo queimada. Mas há uma grande complicação. A Índia é a anfitriã. A Índia propôs o Conselho Espacial. Mas a Índia ainda depende da NASA para comunicações no espaço profundo. Pense sobre isso. A Índia pode monitorar a Terra com seus parceiros do BRICS, mas se quiser se comunicar com uma sonda em Marte ou na Lua, muitas vezes precisa usar a rede de espaço profundo da NASA. Se Washington desligasse o sistema hoje, as missões ao espaço profundo mais ambiciosas da Índia ficariam em silêncio. Esse é o hedge estratégico levado ao extremo. A Índia constrói o futuro com os BRICS, mas mantém laços com o Ocidente. É um equilíbrio perigoso. E essa tensão está em toda parte. O Conselho Espacial ainda não tem regras finalizadas. Não sabemos quem vota ou como conflitos, como as disputas de fronteira entre a China e a Índia, vão afetar o compartilhamento de dados. Algumas reuniões em Bengaluru foram realizadas a portas fechadas. Boatos sugerem debates acalorados sobre segurança de dados, basicamente, até que ponto China e Índia realmente confiam uma na outra quando o assunto são seus ativos orbitais mais sensíveis. Fique de olho na declaração de Nova Delhi, em setembro de 2026. É aí que veremos se isso se tornará uma instituição vinculativa ou continuará sendo apenas uma ideia poderosa, mas fragmentada. Vamos recuar um pouco. Por décadas, o poder dos Estados Unidos se baseou em um conjunto específico de ferramentas: o dólar, a primazia militar e os controles de exportação de tecnologia. Se Washington cortasse seu acesso a esses sistemas, seu país parava de funcionar. Os BRICS estão mapeando esse conjunto de ferramentas e, em seguida, construindo alternativas ao redor dele. A constelação virtual RSSC é a versão de engenharia do que o M-Bridge é para as finanças. É eficiente porque utiliza ativos que já existem. Rússia, China e Índia já têm os equipamentos no espaço. Eles simplesmente conectam tudo e, de repente, 11 nações, incluindo as sancionadas, têm uma infraestrutura espacial que ninguém pode desligar com uma notificação de sanções. Esse modelo é replicável. Redes de energia, comunicações, sistemas de pagamento. Os BRICS encontraram o padrão. Vamos voltar à sala em Bengaluru. A delegada do Irã está em frente à delegada da Índia. Dados chineses enviados a equipes etíopes, cientistas brasileiros verificando dados da Amazônia via sensores russos. Pode parecer uma reunião técnica, mas na verdade é o projeto de um mundo paralelo. Silencioso, barato e cada vez mais difícil de ser eliminado por sanções. Os satélites já estão em órbita, os dados já estão fluindo. O Conselho é apenas a formalização de uma realidade que já começou. Como concluiu o ministro do governo da Índia, Dr. Jitendra Singh, em Bengaluru, o futuro da economia espacial não será moldado por nações trabalhando isoladamente. Ele será moldado por parcerias, inovação compartilhada e ambição coletiva. Bengaluru, junho de 2026. A órbita mudou. Obrigada por assistir.